Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar nossa tarde hoje, certo? Hoje, amados irmãos em Cristo Jesus, eu gostaria de dar continuidade à série Parábolas de Jesus, certo? Hoje vamos falar de uma parábola que é considerada no meio cristão uma das mais difíceis e enigmáticas parábolas de Jesus. Sabemos que Jesus ele tem um costume de falar por parábolas no período em que ele esteve na Terra ensinando as pessoas, né? Mas esta parábola ela é bastante complicada. Gostaria que os irmãos se atentassem bem, porque nós iremos dar uma abordagem nítida a esta parábola, chamada a parábola do mordomo infiel, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Vamos ler com os irmãos, certo? Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquele que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, meus amados, esta parábola, como eu falei no início, ela é muito complicada de se entender. Porém, nós temos, né, um dito: a Bíblia interpreta a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, ela por si própria se interpreta. Então nós temos que entender que a Bíblia ela se explica por si só, correto? Nós sabemos que Jesus ele tinha uma contenda muito grande com os fariseus, e os fariseus tinham uma contenda muito grande com Jesus. Os fariseus não concordavam com os ensinamentos de Jesus, e Jesus não concordava com os ensinamentos dos fariseus. É por isso que muitas vezes, não somente os fariseus, como os saduceus, eles viviam se degradando com Jesus, tentando pegar Jesus em alguma coisa para acusar Jesus. Mas você vê que Jesus usava parábolas justamente para ensinar alguma coisa de útil para as pessoas. E nesta parábola, ele acusa os fariseus de serem pessoas apegadas a bens materiais, ou seja, serem pessoas materialistas, avarentas. Naquele tempo em que Jesus veio à Terra, se dizia que a pessoa que tinha posses materiais, riquezas, era uma pessoa salva, já que as coisas materiais indicavam que ela estava fazendo a vontade de Deus. Jesus, certa vez, ele estava ensinando e chegou um jovem rico para ele e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começou a citar a Bíblia. Você faz isso, isso, isso. Ele disse: eu obedeço os mandamentos desde quando eu era criança. Então, Jesus falou para ele: então, legal, vai
uma coisa te falta, vai, vende tudo que tu tens e distribui aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. E aquele jovem ficou bastante chateado porque ele era muito apegado às coisas materiais deste mundo. Ou seja, o simples fato dele conhecer a Bíblia e não praticá-la, porque se ele praticasse, ele não ia ter, digamos, uma grande dificuldade em distribuir tudo que ele tinha na vida terrena com as pessoas que não tinham. Então era hipocrisia o que ele disse, que ele guardava, porque ele não guardava nada. Quem guarda, fala o que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele pecou contra Deus, porque ele não quis obedecer o que a Bíblia diz, que se eu tenho que contribuir com o que não tenho, não é verdade? Então, você vê que os fariseus, eles tinham esse pensamento, que as pessoas que tinham bens materiais, elas tinham favor de Deus. Isso vem desde o tempo de Jó. Quando Jó perdeu todos, os amigos dele achavam que ele era uma pessoa que estava pecando contra Deus. Bem, voltando ao texto em questão, esse homem, esse administrador infiel, ele é como hoje em dia se fala, né? É aquele famoso político, administrador da Petrobras ou de uma empresa estatal, ou até mesmo de uma empresa privada, que ele trabalha bem, mas porém ele rouba. Aquele político, né? Ele faz, mas também ele tira o dele. E um dia chegaram ao patrão desse homem e relataram o que estava acontecendo. E aí o patrão não quis saber de papo. Ele pegou e de imediato, né, quis despedir aquele homem. E aquele homem, ele pensou: e agora? Eu vou ser despedido? Então, o que eu posso fazer? Eu não posso me mendigar porque eu tenho vergonha. Também não posso trabalhar no pesado porque eu não consigo trabalhar no pesado. Eu sou um matemático, eu sou um administrador, eu administro bens, né? Então, eu vou até os devedores do meu patrão e cobrar a dívida do meu patrão. Só que em vez de eu cobrar o total, eu vou o quê? Eu vou apenas cortar no meio a dívida, ou seja, eu vou dar um desconto para essas pessoas, para que elas paguem pelo menos a metade, e aí eu vou apresentar ao meu patrão o dinheiro e dizer para eles, e dizer para o meu patrão que o dinheiro não foi perdido, muito pelo contrário, eu consegui resgatar o dinheiro. Porque se eu não fizer isso, meu patrão ele vai cair na falência, né? Ele vai perder aquele lucro. Então, para isso não acontecer, eu vou dar essa dica para os que estão devendo ao meu patrão, certo? Então foi isso que ele fez e Jesus falou que o patrão elogiou o seu funcionário que ele ia demitir, certo? Então Jesus aplicou essa parábola para dizer que os filhos das trevas, eles são sábios quando se trata de dinheiro. E você vê que o mordomo, o administrador, certo? Ele faz o quê? Ele diz que ele vai fazer isso pensando nele, pensando no seu emprego e pensando também se ele for demitido, né? Ele faz isso pensando no futuro dele, no presente e no futuro. Caso ele fosse demitido e o patrão não concordasse em aceitar ele de volta, aquelas pessoas que foram beneficiadas com aquele favor, certo? Elas iriam dever um favor por mordomo ou por administrador, né? O administrador, se ele fosse demitido, essas pessoas iriam arrumar um emprego para ele, ou então iriam hospedar ele na casa dela, certo? Então você vê que ele foi bastante astuto, foi sábio. Então Jesus pegou essa parábola do mundo material e aplicou no mundo espiritual. Ele quis dizer que nós devemos aplicar os nossos recursos financeiros nas coisas de Deus. E essas pessoas que vão ser alcançadas pelos recursos financeiros, elas irão ser salvas e aí elas vão nos encontrar nas mansões celestiais. Elas vão estar agradecidas por tudo que nós fizemos através do dinheiro que nós investimos na obra de Deus, certo? Então foi essa lição que Jesus quis dizer. E é claro que os fariseus, por serem pessoas hipócritas e avarentas, eles zombavam de Jesus, certo? Zombavam de Jesus, criticaram Jesus, porque Jesus era uma pessoa que ele não tinha emprego, não tinha trabalho. O trabalho de Jesus era pregar o evangelho. Ele ia de cidade em cidade, viajava, e as mulheres sustentavam a obra de Deus, sustentavam os discípulos e sustentavam também Jesus. Jesus era carpinteiro, mas não exercia o ofício de carpintagem. Nós sabemos que Jesus era carpinteiro porque quando o pai morria, no caso José, o pai adotivo de Jesus, o pai deixava esse legado para o filho, certo? Então Jesus, como filho mais velho, deveria sustentar a família. Só que Jesus foi chamado não para trabalhar como carpinteiro, ele foi chamado para pregar as boas novas para os filhos de Israel, certo? Então, amados, você vê que essa parábola, ela diz muitas coisas ao nosso respeito. Nós devemos usar o que nós temos, nossos recursos, para benefício
nas coisas de Deus. O dinheiro que você dá na sua congregação, na sua comunidade, serve para o missionário lá na África, ou até mesmo aqui no Brasil, na Europa, ou seja, onde for, para que ele venha ser sustentado e assim ele venha ter força para anunciar boas novas. E você vê que uma alma que é salva, não é somente salva porque a pessoa está pregando, é porque alguém contribuiu para que aquela alma pudesse ser salva. Então nós devemos entender que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, certo? Se você for uma pessoa fiel, como Jesus falou aqui nesta parábola, no mínimo, então você vai ser uma pessoa fiel também no muito, certo? Você vai ser fiel no muito. Então, foi aquilo que Jesus falou, né? A gente vai confiar, Deus vai nos confiar as coisas mínimas para que no futuro também Ele possa nos confiar as coisas maiores, certo? Então, essa parábola tem a ver tanto com a nossa vida material, como também com a nossa vida espiritual. Mas aqui o foco foi a vida espiritual, né? Porque o foco de Jesus é falar sobre coisas espirituais, pegando um texto que fala sobre renda financeira e aplicando no mundo espiritual. Mas também serve para aplicar no mundo físico, no mundo financeiro, para que a gente venha ter sabedoria em aplicar os recursos desta vida, certo? Então, amados, você vê que esta parábola ela é uma parábola difícil, porém é útil usar os recursos bíblicos para nós entendermos o que o mestre, o que o professor Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, quer nos dizer, certo? Que Deus possa abençoar a todos os amados irmãos. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém?